Hoje é dia 21 de agosto. Você sabe que entrou um cara de Londres? Eu vi escrevendo que ele falou que acompanha... que tá escutando as aulas. No seu blog também. Sério. Legal. Famoso. Um brasileiro lá fazendo um Estava lá curso. estudando e ele falou, acompanha as suas aulas pela internet. E tinha entrado no site dele. Eu conversei com ele, ele mandou, não sei se ele está vendo as outras. Eu achei bem interessante. Então um abraço para ele que está em Londres, né? Vamos falar hoje? Amigo de longe. Nosso amigo secreto de Londres. Então, Fiquei com áudio de Londres. Então, hoje é dia 21 de agosto de 2014, a terceira aula, né? Nós vamos agora, estamos ainda na parte teórica, que é a parte do aprofundamento da revolução cognitiva. E aí a gente falou na última aula que a gente tinha aqui a 1450, e esse filme, ele se passa em 1500 mais ou menos, que já é depois de 50 anos que a prensa já estava ali começando a funcionar, já tinha se desenvolvido um pouco. E a ideia do filme, o que eu quero que vocês... O filme, ele ressalva, o filme é feito por luteranos. Então o filme é obviamente, Lutero. Então o filme é muito didático e é um filme que alguém pode dizer que é um filme, digamos, posicionado, né? Porque o Lutero é colocado como uma pessoa muito especial, muita coisa, etc. Né? Tem todo um lado dele que não aparece no filme. Mas para a gente, o importante é a gente... isso é uma técnica que eu aprendi fazendo um curso de teatro há muitos anos atrás. A Juliana não era nem nascida ainda. Acho que nem vocês todos, não eram? 1982. Um curso de teatro colombiano, e eles faziam na Colômbia assim, eles faziam as peças falando do passado, e aí todo mundo olhava para o passado e conseguia ver melhor do que ver o presente, porque se distanciava. E aí conseguia entender melhor determinadas coisas. Então, a Reforma Protestante é o primeiro movimento que acontece depois da chegada da prensa. E vocês vão ver a influência ali da prensa. Então, o que eu queria que vocês anotassem ao longo do filme, para a gente depois discutir, é o seguinte: o filme tem um objetivo didático. Ele é legal de assistir e tal, mas ele tem um objetivo didático. Qual é? Do que a gente pode tirar do filme? O que a gente pode dizer que daquela situação a gente pode dizer que se repete hoje? A revolução cognitiva. A revolução cognitiva. Então, assim... Mas se aplica também a mudança de pensamento? Ou não? Apenas a criação de coisas... Aí você vai ver no filme. Aí a gente vai discutir depois. Então, o que eu quero que vocês vejam é o seguinte: o tempo todo falar assim, poxa, peraí, isso aqui tem a ver, né? Isso aí se repete. O que se repete? Em que situação se repete? Para a gente fazer um quadrinho e dizer, naquele filme, tais coisas aconteceram e tais coisas a gente acha que estão acontecendo. Porque aí o que a gente faz? A gente faz o pensamento. E a partir daí a gente começa a ver quais são os fenômenos que estão se repetindo, para dar para vocês uma noção de que não é a primeira vez que algumas coisas estão acontecendo. Entendeu? Para a gente poder avaliar. E aí eu vou perguntar para vocês vão dizer, depois eu vou dizer o que eu achei, as coisas que eu já pensei sobre o filme, etc. E a gente então vai amadurecendo essa história, fazendo aquela discussão que a gente tinha feito sobre teoria. Bom dia, estejam à vontade. E aí qual é a ideia? A ideia é a gente poder comparar essas duas situações, né? E a gente poder começar a ficar um pouco mais consistente na hora que a gente for entender. Porque qual é a minha ideia? A minha ideia é, no momento que vocês começarem a olhar para as coisas que estão acontecendo hoje, vocês começarem a ter uma visão retrospectiva e dizer, pô, mas
isso aconteceu lá atrás, ou já aconteceu. Aí o cara chega para você e fala, aí você fala, não, mas eu acho que isso vai acontecer assim. Aí o cara vai dizer, não vai acontecer. Aí você vai dizer, mas eu vi um filme que aconteceu, por causa disso. Então, e aí vocês vão começar a ganhar estofo teórico nesse processo. Inês e Aline, é para notar aquilo que é igual, que teoricamente pode ser igual no momento de hoje. Depois a gente vai discutir. Tá bom? Então eu vou dar uma paradinha aqui. Então nós estamos entrando agora na segunda parte. Apesar dos protestos, né, a gente ter parado no meio do filme, mas eu acho que é um critério. Aí eu queria de vocês o seguinte, já nessa primeira parte, o que a gente pode, o objetivo do filme é comparar aquela situação com a situação atual. O que vocês conseguiram ver de similaridade? Quem que pode? Vitor. Assim, eu lembrei muito daquela linha do tempo que você fez, em termos de tanto da força disruptiva quanto aquela que você está falando da Revolução Francesa e tal, e que a gente estaria numa crescente hoje, daquela parábola. E aí eu comecei a ver no início do filme o Lutero se questionando sobre Deus, sobre a própria igreja, né, sozinho. E aí eu percebi ali, assim, a interpretação que ele estava começando a pensar com a própria cabeça. Então você tem aqui uma quebra de percepção. O questionamento do pensamento. Quebra de percepção. É tão antigo e tão atual, né? É sempre a mesma coisa, né? Assim, vai repetindo essa... Quebra de percepção. Exatamente. E antes ele só apenas seguia, né, as normas, padrões, e só quando ele percebeu, ele sentiu mesmo na própria pele as atitudes dele não como padre ou postulante, mas como fiel, né? Ele começou a ver o outro lado do que estava acontecendo. Não mais o lado, como a gente estava até comentando, da grande instituição, no caso, que não enxerga, não enxerga o que vem de baixo. E aí quando ele entra no patamar abaixo, no caso do fiel, ele passa a ter essa nova percepção sobre isso que está acontecendo. E aí eu vou parar de falar para vocês. Professor, eu não sei se eu estou certo, mas eu vi a igreja católica, na época, assim, os papas, os arcebispos, muito não aceitando a mudança que o Lutero estava querendo impor, estava querendo inovar. Eu fiz a comparação que eu fiz assim, mais ou menos, foi com as empresas, a arrogância das empresas não aceitar a mudança que, por exemplo, no dia de hoje, a internet está trazendo com a tecnologia e tal. E o Então Lutero, aqui, mudança e resistência. Isso. Não aceitando as ideias dele, sendo que não sei se a gente pode fazer. A igreja naquela época era muito rigorosa, já queria punir. Até hoje ela porque hoje ela não tem mais o mesmo poder não, que mas ela tinha. Se pudesse iam matar não sei se vão matar, não sei como é que é o resto do filme. Acho que foi um pouco mais radical que a situação de hoje em dia. No ponto final. Acho que é um pouco mais radical, né? A comparação assim. E entra um pouco nessa questão que você tinha falado também na aula passada, que as organizações não querem enxergar, né? E a igreja, ela demora muito para enxergar o que realmente está acontecendo. Ela só enxerga ali a revolução quando o Lutero começa a espalhar e por causa da prensa, as 95 teses chegam ao público, chegam às pessoas e aí começa a gerar o questionamento. Mas até aquele momento, não sei se anos depois da criação da prensa, né? Até aquele momento, a igreja estava tudo bem para a igreja.
Eu acho que é mais ou menos Eu isso. achei que a igreja, assim como as igrejas de agora, se distanciam muito da sociedade, do homem comum, sabe? A ponto de impor a sua visão das coisas. Você vê que o povo não vê dessa forma. Eu não acho que o Lutero estava tentando impor, ele apenas queria mostrar o pensamento dele, não falar é assim, só queria falar. Eu penso diferente. Só que falaram, não, você não pode pensar diferente. E o povo estava evoluindo e a igreja não estava vendo isso. Né? Ele evoluiu exatamente com os livros, mostrando, e a igreja queima tudo, as ideias humanas não são essas. Vai ser. Estão falando muito rápido, gente. Porque a igreja quer que as pessoas Vocês estão pensem muito igual rápidos. a ela. Exatamente. Estou conseguindo O escrever. problema é que o pensamento da igreja ficou parado e a sociedade continuou caminhando, Exatamente. caminhando. Chegou uma hora que vamos entrar em conflito. E aí ela, nessa medida desesperada, ela quer queimar os livros, mas aí as Mata pessoas já têm o acesso à cara, informação, já não tem mais jeito. Mas diferente da época, queimou os livros, a não ser que o Lutero continuasse Tipo, acaba propagando a vendendo ideia, a escola, a ideia né? sumiria. A ideia da igreja era exatamente isso. Cara. O foco de queimar é que a Alemanha, em outros lugares, não conseguisse ter esse acesso, já que não teria ele lá para pregar. É uma ideia parecida com a ideia nazista. 1500. 1500. 1500 e pouco. Inês. Eu tirei duas ideias. Ele falou no filme, tem uma frase que diz: eu vivo no terror do julgamento. Eu vivo. No terror do julgamento. E é engraçado porque o filme mostra que ele não vive só no terror do julgamento, que aparece ele a falar, né, quase a exorcizar-se ele mesmo, mas também com o julgamento. Ele, ao princípio, quando o pai espiritual, o padre, diz que ele dava um bom pregador, ele diz: não, porque eu seria o meu fraude. Aí já mostra que, de certa forma, ele se rebelava não contra a igreja, mas contra aquilo que ele considerava que eram dogmas impostos às pessoas. O que me levou a ter outra ideia aqui do filme, que é o facto das indulgências serem vendidas como produtos de marketing, porque eles utilizavam as indulgências de forma dogmática. Era isso que eu vendia. Hoje se chama de Disney. Até hoje essa questão ocorre, né? É outro nome, né? Mas o dízimo seria isso? Você compra Nunca vão dizer que é, mas é. a sua salvação? Porque é o que eles faziam, eles estavam comprando a salvação, né? Você morre e você compra um lugar no céu, pra não estar no inferno. Foi o avô dele que morreu, né? Não, a gente não tem isso, nós Mas o dízimo é isso também, né? Dizem que é a manutenção da igreja. Não, mas- está dizendo que é a manutenção. Mas eles fazem uma relação com uma passagem da Bíblia que diz que com o dízimo você Tá. vai pro Que é da céu. onde se recebe. Ou então, se você tem um problema de saúde que você vai Não, isso é a visão segurar. de Lutero. Porque em vez de Mas também já já passa existe assim, uma interpretação do que diz na Bíblia, que já é interpretação da interpretação da interpretação da interpretação. É o que ele falou, o Papa que interpreta, não é o que é. Olha, eles humanos que escreveram a Bíblia. Então, esse humano foi o cara que Pela metade, mas... Na verdade, exatamente. Então, estou atendendo as minhas expectativas. Eu estou vendo que realmente como a pressa, como a tecnologia chegou e deu uma outra opinião sobre uma coisa que já é estabelecida. E como a igreja tratou isso de forma intolerante, até ignorante, acho que o fato de queimar, de não dialogar, só acendeu mais a outra vertente. Então, é mais ou menos isso. Quando você tem alguém no poder e essa pessoa não sabe lidar com as mudanças, ela pode estar dando um tiro no próprio pé. Juliana. A minha ideia é a seguinte, o que eu pude ver é que as pessoas estão começando a desenvolver a percepção delas a partir da percepção do Lutero e a bater de frente com a que a igreja colocava. Né? Porque hoje em dia, para mim, isso está sendo aplicado no governo. As pessoas estão começando a pensar, a ver, a ter a percepção e ir contra o governo. Só que eu acho que não vai ter como queimar a internet. Agora eu não estou querendo botar milhões de leis que são. Mas eles queimaram tudo, a vida inteira Você eles não pode sempre mais falar queimaram. política na Desde internet com 20 anos de prisão. Eu estava lendo, desde o primeiro imperador que surgiu, ele foi o primeiro, Sargão de Arcádia. Ele foi o primeiro a mandar queimar tudo já, acabar com disseminar, só a opinião dele importar. E hoje em dia é a mesma coisa, só que... A mídia ninja. A A mídia ninja foi presa, prenderam, pegaram as câmeras e tudo mais. Acabou. Os caras estavam só filmando a manifestação. A polícia veio, não, Porque tá. aquilo ali poderia ser usado para diminuir a credibilidade do governo. Então,
tira a mão agora é força que te quebra. Tá, então o que eu acho que a gente tem que... Ótimo, vocês colocaram tudo, mas o que a gente agora tem que fazer o supra-sumo é ver o seguinte. Existe aí aquela discussão que o Gabriel... Não sei se chegou a ver o vídeo, fiz um vídeo, um áudio sobre aquela nossa discussão. Botei, falei o seu nome e tudo. Que bom que eu gerei esse... Foi legal. Então, o que acontece? Gabriel, no nosso último encontro, falou assim, será que dá pra gente comparar? E então, aí eu, fazendo a síntese que vocês falaram, em termos assim, macro, como é que vocês fariam? O que a gente poderia dizer assim? Chega para um cara e fala assim, cara, nós vimos um filme, tem coisas que estão acontecendo muito iguais. O que seria isso? Que nome que a gente daria? Quais são as coisas que a gente pode dizer que dá para tirar? Que não são coisas assim, estamos fazendo uma forçação de barra. O que a gente pode dizer? A censura. A censura do canal que era o que centralizava. Tá, eu queria tentar ver o seguinte. Deixa eu tentar explicar uma coisa assim. Que a gente correlacione o momento do filme com o momento atual. Isso. Para a gente poder depois fazer a projeção. Tem que ser realmente exato, né? Quer dizer, o que a gente pode dizer que a gente fala assim, o que a gente dá para importar desse filme? Assim, parece que coisas acontecem de tempos em tempos. E que são essas coisas? Como é que a gente pode chamar? Eu acho que as pessoas começando a pensar por si só, ter a percepção. Pessoas pensando por si só. Provocadas por quê? Pela a divulgação do conteúdo, né? Elas estão tendo acesso. Ou pela impotência do seu pensar, você se sentir censurado. Então a gente vai podendo trabalhar da seguinte maneira, olha só. E aí que eu digo, aí respondendo aquela questão, se a gente pode fazer algumas comparações, então o que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte, que quando você tem... olha só que é a coisa importante em termos históricos. Todo esse movimento, até a chegada aqui, de 1500, que acontece essa revolta, 1510, que começa, né? Vocês vão ver a revolta no próximo capítulo. Mas o que acontece aqui? Esse momento aqui, toda a circulação de ideias que tem aqui é manuscrita, ela é oral, e eu não sei se vocês repararam, ninguém comentou, mas uma coisa importante, ela é feita em latim. Que tem lá, o cara fala, o cara não está jogando limpo, ele está escrevendo em alemão. Quer dizer, o cara escrevia em latim, mas lá ninguém lia latim. Só os padres. Só os padres. Então tinha assim, tipo, uma coisa. Então, olha só que coisa interessante. O que a gente vai mostrar a relação? Para a gente fazer a estratégia, para a gente desenvolver uma teoria e depois projetar o futuro. O que a gente está vendo? A gente está vendo que existe. Quando acontece que você tem uma mídia, e essa mídia, ela passa um período longo, o que acontece com as organizações? Elas vão usar essa mídia para vender coisas do seu próprio interesse. Elas vão transformar o seu interesse e vão fazer com que a sociedade passe a... Vende a doença e a cura. Vende a doença e a cura. E o que é interessante, então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que quando a gente tem um movimento desse tipo, as organizações, elas começam um fenômeno que eu chamo, que é o seguinte, o cachorro que balança o rabo passa a balançar o cachorro. Tem uma cena nesse filme que eu acho importante, eu quero passar essa ideia, né? A concentração. O que a concentração de mídia provoca nas organizações? Porque vocês vão trabalhar nas organizações, vocês vão trabalhar na igreja, vocês vão trabalhar para o Papa. E o que o Papa está dizendo? Não, olha só,
Aqui é fácil. Vamos colocar aqui, era a mesma coisa. Quem que é o gerente de marketing desse filme? Quem que o Papa é o gerente de marketing do Papa? É o Arcebispo. Não, Não, o outro cara. Que mamão? é o que é o gerente de marketing. Não é o gerente de marketing que vai lá levantar dinheiro? Que ação fenomenal que ele fez, queimar a própria mão. Então o que acontece? O cara está montado no esquema. Olha só que interessante. Nós temos um gerente de marketing que ele vai para a rua e olha que, repara só, ele não vai conversar com a galera. Ele vai fechado. Ele não vai discutir. Ele vai impor a ideia. Ele vai trazer aquilo que vem de dentro, que pode ser bom, pode ser ruim, e vai dizer para as pessoas, vocês têm que aceitar o que eu estou falando. Ele está pegando o Twitter e está jogando na galera o seguinte, galera, olha só o que eu tenho para vocês como é bom. Está indo para o Facebook para dizer, olha como vocês têm que gostar da minha empresa. Só que a galera está falando, cara, mas eu não estou gostando dessa minha assinatura. O meu celular não está funcionando legal. A minha net está caindo toda hora. Não, mas você não entendeu. Eu sou um cara legal. Criou-se o saque. Hã? Criou-se o saque. Criou-se o saque. Então, olha só que interessante. O que está acontecendo hoje, há uma concentração de mídia. E quando você tem uma concentração de mídia, as organizações elas vão construindo uma narrativa baseada no marketing que alguém falou e na emoção. Ela vai criando o marketing da emoção. Você vai se emocionando, mas você não vai pensando. Acho que mais grave que isso, da fé. Marketing da É emoção. o marketing da fé. Da fé, você vai acreditar nessa. Exatamente. Exatamente. É a fé. Tira a sua Percepção. percepção. Sua capacidade de Sua pensar. capacidade de pensar. Então, olha só que interessante. Olha só. Quando a gente está falando dessas organizações, e isso acontece quando você tem concentração, essa é minha. Depois de ver esse filme 400 vezes, você vai perceber que essa é uma viagem que eu fiz. É a minha percepção. Certo? Eu cheguei a essa conclusão. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que quando você passa um longo período concentrando a mídia, as organizações elas vão criando determinadas verdades e narrativas, vão dando determinadas interpretações para as percepções das pessoas, vão dando determinadas interpretações para a realidade, e aquelas interpretações vão ficando meio malucas. Elas vão ficando meio sem lógica. Elas não têm muita explicação. O que faz o Lutero? O Lutero fala assim, pô, peraí, cara, deixa eu dar uma paradinha para dar uma pensada. Aí ele vai ter acesso ao banco de dados do Papa lá, né? Vai ter acesso aos dados. Entra lá, dá uma hackeada, entra no banco de dados, pega o login e senha e fala assim, cara, mas o que está escrito aqui Não é o que você está vendendo ali. não é o que você está vendendo ali. Aí o cara fala, não, olha só, está escrito e tal. Ele fala, mas cara, tem uma outra interpretação. A galera diz que o negócio é meio confuso, que tem um nome lá e diz assim que é meio, como é que chama? É uma encíclica. Não, e o Papa ele já desqualifica qualquer tipo de interpretação se não for da pessoa que teoricamente é a que tem que interpretar. Exatamente. E aí o que o Lutero quer fazer? Ele quer comentar o portal. Ele quer comentar, ele quer dizer, não, Ele quer discutir o eu tive uma outra interpretação. O cara fala, meu irmão, aqui não é para você interpretar. Aqui é para você aceitar. Não é diálogo. Olha aí o que a gente está conversando. Não é para conversar. É tipo Instagram, é para seguir. É para você seguir. É para você aceitar o que eu estou falando. E olha só, mas para você aceitar o que eu estou falando, não é para você pensar. Não estou perguntando o que você acha, estou dizendo para você o que você tem que pensar. Então, Você aceitar o que é imposto, na verdade. você aceitar o que é imposto. Você falar uma coisa diferente já não é Então, o viável. que eu estou mostrando para vocês é que quando a gente vai olhar para esse passado aqui, a gente vai ver que a gente teve um ciclo aqui de controle da mídia e o que aquilo aconteceu com as organizações.
E quando a gente começa a sair disso, é esse momento que nós estamos passando igual. No momento que você começa a ter canal, que as pessoas começam a se perguntar, vem cá, mas é isso mesmo? E a gente está fazendo essa discussão aqui em sala de aula, o que a gente está falando? A gente está começando a construir uma narrativa diferente da narrativa que está colocada. Pô, tem uma frase nesse filme que eu acho fantástica, que o cara tá ali na beira do rio, ali, o gerente de marketing, que o cara fala assim, pô, mas esse cara está falando, por que Deus, se o Deus pode tirar o cara do inferno, por que ele está cobrando? Não pode ser por amor, na boa. Qual é a lógica disso? É uma coisa simples. E aí tem uma hora que é também legal naquela hora da percepção, que ele fala, eu não estava vendo Deus direito. Ele está falando só de percepção. Eu não tinha um véu, não sei se vocês lembram dessa cena, tinha um véu na minha frente, eu não estava vendo Deus direito. Porque eu comecei a olhar de novo e o que ele está fazendo? Ele está olhando para a percepção dele. Então ele está construindo uma narrativa que aquele cara, o príncipe, diz, poxa, mas o Lutero é uma mente brilhante. Ele é uma mente inquieta, ele é uma mente diferente, ele está pensando diferente. Né? E os caras não estão querendo uma escola que ele pense diferente. Porque aquela escola estava começando também. Porque não tinha muita escola. E as escolas eram, olha galera, aqui todo mundo pensando igual. Né? Obviamente que você tem uma mente do Lutero que é uma cabeça... Tipo, vamos te ensinar a pensar igual a mim. Ele tinha uma cabeça que ele não conseguia ir na vibe. Então isso que o Gabriel colocou no último encontro, dá para a gente comparar um momento com o outro, dá para comparar pelo seguinte, porque tem fenômenos que acontecem, são fenômenos humanos, que quando você tem uma determinada situação, ela se repete. Então o que eu estou dizendo, Gabriel? Quando você tem uma situação, um longo período de controle de mídia, o que vai acontecer? As organizações, elas se fecham para elas mesmas e elas começam a criar, usando o canal que ela tem de mídia, vender para a sociedade um troço que a sociedade não tem interesse naquilo, mas ela faz porque ela não consegue pensar com a própria cabeça. E começa a querer controlar automaticamente. E começa a controlar a galera. E tem uma coisa que é legal nessa discussão, que eu acho que é interessante também, ver esse filme várias vezes, que é a seguinte. Quando você tem aquela crise, aquele cardeal vermelho é um cara interessante, porque ele fala, pô, a igreja está em crise. Eu queria um cara bacana na igreja. Né? A gente precisa recuperar a cristandade. Como é que o Papa resolve o problema da crise? Ele resolve o problema discutindo a própria religião e discutindo os próprios princípios, ou ele resolve fazer uma catedral? Então ele falou, cara, vamos resolver o problema é o seguinte, eu vou fazer uma mega catedral. Em vez de eu sentar e discutir a crise, os princípios, as ideias de Jesus, o amor, os negócios, não sei o quê, eu vou fazer uma catedral. Vou mandar aquela galera lá para baixo, vou mandar o gerente de marketing, ganhar uma grana e vou fazer uma mega catedral para resolver a crise. Ou seja, em vez de resolver a crise conversando e dialogando, o que ele quer fazer? Ele quer aumentar o poder dele criando uma mega catedral. E que teve alguém que fez isso. Não, a catedral foi feita. Não, Há agora. pouco tempo. Semanas atrás. Não, 500 anos depois. Ficou pronto. Ficou bonito. Viu um ônibus que entrou? Entrou um ônibus. Eu não duvido nada que vai aparecer um maluco pela primeira vez no Brasil e vai cometer um... Derrubou. Meu Deus, é o comércio da fé. Exatamente. É um comércio. É um comércio. Não começou Então, o que eu acho que a gente começa a trabalhar, e isso é fundamental para vocês, por isso, por que esse filme aqui é fundamental para quem vai fazer marketing digital? Para vocês entenderem que vocês estão indo para uma roubada. Valeu, galera. Se vocês não tiverem consciência da roubada que vocês estão indo, o que vai acontecer? Vocês vão defender o Papa dentro da parada.
Porque a maior parte dos projetos de marketing digital, o que os caras estão fazendo? Eles não estão abrindo diálogo com as pessoas. E as empresas que estão construindo uma coisa diferente são as empresas que estão se abrindo para fazer diálogo. Você vai pegar, por exemplo, a Amazon. A Amazon, o que ela está fazendo? A Amazon, ela tem uma política diferente. Vou comparar as duas coisas aqui com vocês. Dois modelos de marketing digital. Submarino. A Amazon com a Submarino. Já ouviu essa história? É que eu fui naquela palestra que você falou. É o Vitor Dego lá da Senac. Então fala, Vitor, conta a história. Uma sorte. Você se arrependeu de ter falado. É porque a Amazon tem lançado um livro, né, sobre a ideia da Amazon que, assim, a principal ideia é você ter esse diálogo com o consumidor. Por exemplo, no site da Amazon eles estão oferecendo produto e logo abaixo do produto, depois tem a classificação, as estrelinhas e tal, e os comentários do produto. E aí tem gente que fala bem, tem gente que fala mal e tal. Só que eu achei muito engraçado aquela sua classificação, que tem empresa que é focada no cliente. Quando foi isso? Foi antes de começar o curso? Não, foi antes. E empresa que é focada no cliente. Porque você comprou uma TV, né? E a TV pifou. Aí ele foi no site do Submarino e colocou um comentário dizendo, primeiramente a TV é muito boa, a imagem boa, sei lá o que, tal. Porém, deu defeito e tal. E aí o comentário foi submetido à aprovação, né, do gestor da página. E acabou que não foi aceito ou tiraram do ar. E o Nepo questionou isso e aí os caras vieram falar com ele a mesma coisa do Papa, tentando... Deram um presente, falou, fica assim. Não, nem isso. Tentando justificar com uma suposta interpretação mal feita, né, que foi falando, que a gente não aceita palavrão aqui no site, por isso o comentário foi excluído, e aí ele falou, não, mas eu não falei palavrão. Eu só citei os pontos negativos que aconteceram comigo. E aí acabou que ele colocou no post, no blog dele, tava falando, e o que isso gerou, ligaram pra você, da Submarino, e o cara terminou falando, que a gente não aceita que falem mal do produto no nosso site. Não pode falar no do site, não dele não. Exatamente, e acabou que foi o contrário da ideia da Amazon, porque da Amazon eles te oferecem produto que não só eles fabricam, eles apenas vendem. Então o comentário negativo, o problema não é da Amazon, o problema é do fabricante do produto, eles estão apenas vendendo. Eles conseguindo um feedback, né, Exatamente. E eles ganham credibilidade com isso. E eles Agora, devem até vender esse feedback para o fabricante, que é uma lei de senhor feedback. É um feedback mesmo. Tem positivos e negativos. já o Submarino inibe isso, evita ao máximo e acaba, assim, prejudicando até para o Submarino, né? Porque você acaba dando uma imagem negativa no caso do Nepo. Se bem que tem gente que nem deve perceber isso, mas ou até as pessoas só postam elogios lá, não devem saber dessa política Então, deles. Em escalas bem menores, eu trabalho com evento, né? E a gente está lançando um evento agora que vai acontecer sábado. Aí, na página do evento foi uma pessoa lá e publicou assim, preços sexistas em 2014. Aí fez um comentário caído, não entendi, ultrapassado, não sei o que. E veio embaixo. Aí em reunião lá com os sócios, rolou essa discussão de o que a gente vai fazer com esse comentário. Por quê? Era um cara que veio via Facebook Ads, um cara que claramente não era o nosso nicho, não era o nosso público-alvo.
Era um cara que, teoricamente, para o modelo da festa, a gente nem esperava, teoricamente, a presença dele na festa, só que gerou um burburinho de pessoas que passaram, que eram do nosso bicho, que eram do nosso público-alvo, e começaram a comentar aquilo. E um dos sócios falou, vamos apagar. E eu, justamente, com tudo que a gente começou, eu fiquei pensando, cara, eu vou apagar o comentário desse cara? Isso pode gerar uma revolta. Vai querer, com certeza. Mas vai você vai ter um que você pode ocultar, que só ele e os amigos dele vão ver aquele comentário. Assim, você já deixou agora para propagar, mas no começo, se você ocultasse, ele não ia saber que você apagou, os amigos dele também iam não saber que você apagou, mas o resto do público não ia ver. Não, mas olha só, eu entendo. É uma censura. Isso que você passou. Eu trabalho com assessoria política, né? Então eu faço campanha de 2 deputados. E exatamente na parte de mídia social. Então a gente está passando por um momento, agora até que deu uma acalmada, muito turbulento, que foi o caso não sei se vocês viram, do Rodrigo Bettler. Sim. Então, eu faço assessoria dele. E assim que aconteceu todo aquele escândalo, o que a gente mais tinha era uma enxurrada de recado na página dele, xingando o cara. E a gente não, assim, a página dele é para vender a imagem dele e tentar amenizar. A gente não podia apagar, mas também não podia deixar lá, sabe? Isso no começo, agora ele já renunciou, já está bem, mas assim que o negócio começou a pegar fogo mesmo, a gente ficou sem saber o que fazer, porque a gente não tinha muita defesa. Então, o que a gente fez? A gente reuniu pessoas que eram muito a favor deles, perfis no Facebook que realmente defendiam o cara, e começou a defender ele entre si. Tipo assim, ó, você defende ele, bate boca lá e fala que o cara é bom, começa a falar dos ideais dele, de tudo que ele fez, para tentar acalmar os ânimos. E as outras pessoas, tipo, pô, é mesmo, mas ele fez isso lá pela PM, fez isso lá no CRAC, enfim, foi uma estratégia que a gente teve, foi o que a gente conseguiu pensar para não apagar. E os comentários, realmente, assim, como xingamento, coisas de baixo calão, a gente apagava e ponto, porque aí também ficava baixo nível. Mas foi pelo menos a estratégia que a gente arrumou na hora de tentar não apagar. E se eu talvez trabalhasse nessa página aí, que você fez esse tipo de comentário, talvez eu levaria para um outro lado. Eu ia pedir 1000 desculpas e ia tentar, tipo, a gente está te dando mais uma televisão, escolhe um outro produto, faz isso para mostrar que a gente erra, mas a gente também sabe acertar, sabe? E as pessoas iam ver isso com outros olhos, é o que eu faria se eu fosse numa casa de serviço, né? Mas aí também se coloca outra questão. É interessante ela ter puxado esse ponto, porque eu esta semana também tive um caso um bocadinho mais complicado, que foi uma cliente que foi a uma loja, eu faço gestão de marcas, foi a uma loja e deixou no Facebook que a funcionária tinha sido racista com ela e nós enquanto agência não podemos apagar, até porque se, por exemplo, ela desse um print e levasse para a justiça, tinha muito mais forma de se defender legalmente. E colocou, inclusive, isto debaixo de imensos comentários que diziam, pô, gosto muito da marca, sou consumidora da Síria. E a senhora escreveu que a funcionária tinha tido uma atitude racista, que não tinha tido um bom atendimento e que tinha ido na loja do lado e gasto R$500. Uma pessoa que tem um ticket médio, assim, bastante elevado. Só que assim, isso também leva a outra questão, que é, tudo bem, eu dou-te a televisão, mas eu vou publicar o comentário. Eu sou a favor de que, e o Facebook, como o Alex estava a dizer, tem essa questão de ocultar, portanto, por si só já tem um filtro de censura, que as marcas, ou pelo menos as empresas, devem defender-se dessa forma, enfatizar os lados positivos, mas deixar que esses comentários negativos estejam lá, porque não há ninguém que fique 100% satisfeito com o produto, isso é impossível. Num universo de 1000 consumidores, vai haver um infeliz que não vai gostar do produto ou do serviço. Talvez uma resposta, você comentar, responder a pessoa a pessoa já não se sente, sabe, tô falando com ninguém, estou me ignorando. Você fala educadamente e tal, gostamos da sua participação, sei lá o quê, Mas isso já é uma coisa. Mas a postura das empresas mudaram quando o Facebook abriu para você poder dizer suas opiniões. Porque antes tinha um saque, você ligava, ficava 3 horas no telefone lá para reclamar e nada acontecia. Muitas pessoas como eu acabavam desistindo. Há 2 horas no telefone, Hoje você tem o Reclame Aqui, né? Que acaba um pouco com essa ideia de submarino esconder, porque no teu comentário ali
mas aí você joga no Google. Um amigo meu escreveu no site e fizeram isso, cancelaram, excluíram. Ele pegou meio comentário e botou no Facebook e escreveu que excluíram. Eu acho que acabou sendo pior no final das contas. Era melhor ter uma abordagem correta e falar, vamos ver como vamos acertar. E falar, vamos fingir que nada aconteceu e vamos continuar. Um amigo meu comprou num site, aí não chegou o produto que ele comprou, ele criou um blog, não compre no site tal.com.br. E tá tão acessado que quando você digita no Google o nome do site, vem primeiro o blog dele. Não reclamar de organização da marca, não? O nome da marca? Não houve reclamação de nome do Não, até que deve ser uma loja dessas pequenas aí, nem deve estar ligando. E você vê também a diferença, né? Por exemplo, aconteceu isso, que é uma coisa negativa que o professor teve de dar tal marca. Se ele tivesse tido um atendimento, tipo uma resposta positiva, talvez ele divulgaria isso, ele falaria isso para as outras pessoas muito melhor e positivamente na marca. Ó, eu tive um problema, sei lá, foi na Amazon, né? No Submarino, isso, mas me responderam, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, eu tive uma resposta super educada, depois me ligaram uma semana depois que o produto estava funcionando, então ele teria uma outra percepção. Erraram um ano, entendeu? Agora eles conseguiram cagar de vez na imagem, né? Exato. Mas sabe a percepção que eu tive? Que além disso, eu percebi que a gente tem uma agência de publicidade voltada para web, que faz toda a nossa assessoria e tal, e eles participam da reunião, porque enfim, são sócios também. E todo mundo trabalha no mercado publicitário, os sócios da festa. E eu vi que as pessoas não sabem o que fazer ainda. A percepção que eu tive é essa, que as pessoas ainda, os profissionais da área, os gestores de conteúdo, os gestores de mídias sociais, ainda não sabem gerir uma crise. Eles ainda ficam muito perdidos. Porque ele falou do indutivo, tem que fazer várias vezes errando. Não sabem, não tem protocolo assim de, tem que ser assim, vamos fazer assim. As pessoas ainda, é uma interrogação, eles ainda estão buscando isso. E é por isso que a gente está trabalhando, só como é rico o processo. Quando a gente está indo lá para trás, a gente começa a ver a coisa com mais profundidade. Porque qual é o fenômeno que a gente está vivendo, galera? É por isso que a gente tem que ser mais estratégico. Olha o fenômeno que a gente está vivendo. Senão a gente começa a trabalhar num nível muito rasteiro, não está fazendo estratégia. Está apagando incêndio. Então, Exatamente, é isso. qual é a história? Qual é a história que a gente vai ver? Por que ir ao passado é importante para a gente fazer estratégia? O que a gente está entendendo? Que existe uma organização que está estruturada, vamos colocar dessa maneira, e ela vai trabalhar com uma taxa de diálogo com a sociedade baixa. E ela vai estruturar toda a sua governança, toda a maneira de pensar os produtos, para essa taxa de diálogo baixa. Ou seja, eu tomo as minhas decisões, desculpe a expressão, foda-se o cliente, e lanço os produtos e os serviços no mercado. E aqui eu tenho toda uma estrutura de funcionamento montada dessa maneira. Eu defino aqui em cima o que eu quero em termos de lucro, de relação, o que eu quero em termos de retorno, né? Porque a Patrícia está falando, a gente dá uma televisão, mas os caras aqui de cima querem dar uma televisão se o cara tiver um problema, ou querem empurrar para debaixo do tapete? Eles têm dinheiro para fazer isso, eles definiram que vão ter uma fidelidade do cliente desta maneira, dando uma televisão, ou eles vão simplesmente enrolar, fazer um enrolation? Qual é a estratégia que foi definida aqui em cima? Então o que acontece? O que eu quero mostrar para vocês? A taxa, quando a gente define uma estratégia dentro da organização, a taxa que a gente imagina de diálogo com a sociedade é baixa. É aquele cardeal que chega para o cara e fala, meu irmãozinho, você não estou preocupado com o que você está falando. Você não está entendendo a parada? Aqui não é para você falar nada. Já tem aqui uma definição. Olha aí como é que a gente está comparando. Já está definida a parada. O Papa definiu como é que é o negócio. O acionista definiu como é que é a história. Já está definido o contexto.
Você tem que aceitar a parada. Não tem muito o que discutir. O que no fundo ele está dizendo é o seguinte: eu não estou pronto para conversar contigo. A minha cultura não é de conversa. A minha cultura não é de diálogo. A minha cultura, eu não vou mudar o meu produto por causa de você. Eu não vou mudar o meu serviço por causa de você. O meu serviço é vertical. Eu montei esse modelo porque este modelo foi montado porque eu tenho uma taxa de diálogo baixa. E é assim que eu funciono. É assim que eu aprendi a trabalhar. Porque eu estou saindo de um ambiente que era assim que as coisas funcionavam. E aí eu vou colocar isso dentro de um ambiente com um contexto geral. E aí eu vou entender que esse contexto geral funciona assim. Eu não converso, eu não faço marketing de diálogo, eu faço marketing de imposição. Porque eu tinha o poder de mídia. E o consumidor era um mané calado, que não tinha condição de fazer. O que eu fazia o consumidor? Ele era o Lutero que ia na porta da igreja e batia um negocinho que meia dúzia de pessoas via. Todo mundo falava, pô, sacanagem estão fazendo com o Lutero, acabou o assunto. Mas aí vem o mané lá e fala assim, não, peraí, cara, vamos botar essa parada no YouTube, vamos botar essa parada no Facebook, vamos botar essa parada no Twitter, tu vai ver só se não vai rolar uma parada nesse negócio. Aí começa a espalhar, porque lá era rede social no cavalo, não era rede social no cavalo? Agora a rede social é outra rede social. É a mesma situação, o cara tirou o papel da porta da igreja e espalhou aquele negócio no Twitter, botou no Facebook, botou no YouTube. Aí, malandro, a galera começou a dizer, pô, essa igreja está meio vacilando. Não é isso que a gente quer consumir. Não tem sentido isso. Aí o Lutero fala assim, galera, olha só, deixa eu explicar para vocês. Vocês já leram aqui a lei do consumidor? Não, que lei do consumidor é essa? Está escrito aqui, ó, na parada. Esse negócio de indulgência não é assim que está escrito aqui, é outro lance aqui, ó. Aí o cara, pô, eu não preciso pagar para o meu avô sair do céu, não sei o quê, do inferno. Não, mano, tu não precisa pagar. A mulher lá, tu viu a garota lá, a menina aleijada, lá passando um maior perrengue. Não, meu irmão, você tem uma graninha para dar aqui para tirar tua filha do paraíso, levar tua filha? O cara sem escrúpulo nenhum, para construir uma catedral que não valia nada. Tudo na base do quê? Ganhar, ganhar, ganhar. Então isso aqui vai gerando, a taxa de diálogo baixa vai gerando o quê? Vai gerando uma taxa alta de ganância. E as organizações, elas se estruturam de uma forma para não se modificar a partir da conversa. Não é uma comunicação, é um enrolation. Vocês estão sendo formados para fazer marketing digital do enrolation. É isso que está no mercado hoje. Por quê? 98% desse pessoal do mercado não viu o filme do Lutero e não discutiu esse filme. A galera não está entendendo que quando você tem um ambiente fechado, de taxa baixa de diálogo, você estrutura a sua organização para um determinado modelo, e quando você entra nesse novo ambiente, você tem que mudar a estrutura da organização, não é só a comunicação. Não adianta você mexer na comunicação se a estrutura da organização não está pronta para conversar. E isso vai fazer com que a gente tenha uma reforma protestante mais na frente. Não vai ter jeito. Vai haver uma reforma protestante igual a essa. Como aconteceu em 2013. As pessoas foram para a rua para dizer: nós não estamos gostando desse papo que está rolando. O Papa não me representa. O padre não me representa. O cardeal não me representa. Vocês vão ver na parte 2 porradaria que vai comer. Ele foi para a rua. Rolou 2013 total. A gente gasta para isso, né? Não só no Brasil. Não só no Brasil. Você vai ver lá, 1.500. Vai rolar lá. E vai rolar uma coisa interessante, por quê? Porque as pessoas vão tirar, elas vão questionar tudo aquilo que não eram princípios. Começa a haver um resgate dos princípios. O Lutero, com todos os problemas que ele tem, o que ele vai colocar como questão principal? Vocês só estão pensando na grana. Vocês não estão pensando nos princípios.
Cadê o negócio que está escrito na Bíblia do amor e dos princípios? Vocês estão perdendo a parada, cara. Vocês estão perdendo o contexto. Vocês estão perdendo o contato com as pessoas. Pô, o menino se suicidou aqui e o cara não pode ser enterrado no cemitério porque não pode, porque está escrito em algum lugar. Aonde está o amor desse aqui? E o pai que está aí sofrendo? Pô, o cara não vai enterrar, o cara já está ferrado porque não sei o quê. Só porque está escrito? Não pode ser sentido. Ele vai questionar o que está escrito a partir do filho que o cara tem. Então o que acontece num momento como esse, numa revolução cognitiva? Há um resgate dos princípios. Começam a aparecer filósofos, começam a aparecer pessoas que vão começar a dizer que a estrutura da sociedade perdeu os seus princípios porque só está pensando no dinheiro. E aí não é porque é o capitalismo. Muita gente diz, porque é o capitalismo. Não é o capitalismo. Eu digo para vocês, não é o capitalismo. Sabe qual é a crise que a gente está vivendo? Controle da mídia. Fez controle da mídia? Controlou a mídia? Você vai controlar todo o resto. Você vai centralizar o dinheiro, você vai centralizar o poder. As pessoas que estão dentro das organizações vão se fechar e vão só pensar no seu lado. Não vão pensar na A primeira coisa da ditadura foi feita foi isso. O egocentrismo, eu em primeira pessoa, literalmente. Né? Porque a mídia é uma mídia da falta de diálogo. E a gente está vendo isso aqui. A nossa incapacidade de pensar com a nossa própria cabeça, a nossa incapacidade de conversar, a nossa capacidade de questionar as coisas que estão sendo ditas para a gente, a nossa capacidade de construir a nossa narrativa, por isso que eu estou falando para vocês fazendo história. Para a gente poder sair, como o Lutero, você vai vendo que ele vai fazendo o blog dele. Mas peraí, e esses cristãos gregos aqui? Peraí, entender aqui. Está escrito aqui. Não, o cara fala, não, mas está escrito aqui que a Bíblia é, a igreja é só dos filhos de fulano. Mas ele falou assim, mas poxa, mas os cristãos gregos, só porque eles não estão aqui dentro da história, eles não são cristãos, os santos dele têm que jogar no saco. Por que tem que jogar no saco? É isso que está escrito? Não, ele vai tentando interpretar de uma outra maneira. O que ele vai fazendo? Ele vai lendo e vai pensando. Não tem lógica. O Lutero tem uma coisa que é fundamental, galera. O Lutero, todo o trabalho dele, ele vai trabalhar em cima da lógica. Ele vai resgatar a lógica e dizer, tem lógica isso que você está falando? Tem lógica essa interpretação que você está fazendo? Tem lógica isso que você está dizendo? Eu estou vendo uma coisa aqui, mas o cara acabou de se suicidar, tem lógica eu não enterrar esse moleque aqui desse jeito? Não, acho que não tem lógica isso. Aí ele vai começando a criar uma percepção nova. Ele vai para a igreja e diz, eu estava vendo um Deus, que todo mundo dizia que o Deus era mau, e eu estou vendo que o Deus não pode ser mau, tem que ser piedoso. A interpretação que está dando da Bíblia é uma interpretação que tem a ver com o controle da mídia, que tem a ver com a grana, não tem a ver com os princípios. E aí começa um processo, e aí vocês começam, se vocês forem ver a partir de 1500, todos os filósofos que vão aparecer vão começar a questionar a mesma coisa. Depois na frente você vai ter o Descartes, que vai fazer o discurso do método, daqui a pouco você vai ter o Bacon, que vai começar a questionar que as pessoas não pensam direito, daqui a pouco você vai ter o Spinoza, que vai questionar a religião judaica e vai começar a questionar outras coisas, porque as pessoas começam um ciclo. Toda a sociedade começa um ciclo de pensar com a própria cabeça. E a galera que é pesada nisso começa a lançar na sociedade dentro. E isso aqui vai crescendo, sabe até onde? 1800. No caso, seriam então forças disruptivas que mudam o status quo? Não, a força disruptiva é o início, é quando você abre a porteira que a galera começa a poder ler e poder colocar. É ali que começa o negócio. Então aí, Gabriel, a tua pergunta na aula passada, como é que a gente pode comparar as duas coisas? Aqui a gente tinha uma ditadura das ideias e aqui nós temos a ditadura das ideias. O que acontece na sociedade quando você implanta uma ditadura das ideias? As organizações ficam poderosas, as organizações começam a pensar só no dinheiro, as organizações começam a ficar centralizadas, as organizações não querem conversar com ninguém e elas só querem impor às pessoas o que elas pensam. E elas são todas elas assim na boa. Isso vai durar por toda a vida.
Aí vem a evolução cognitiva. Aí parece o Twitter, parece o YouTube, parece o Facebook, parece uma internet que começa a disseminar as coisas. E elas estão completamente despreparadas para esse diálogo. E vocês estão fazendo um curso de marketing digital e vocês vão trabalhar numa empresa que o cara vai dizer, galera, quem enrolar a galera aí? E vocês vão perceber que não dá para enrolar. Como é que você vai? Vai deletar as mensagens? Né? Então, como é que as pessoas começam a... Quais são as organizações novas? A Amazon é uma igreja protestante nova. É uma nova religião. A Amazon cria uma nova religião. O Jeff Bezos, o que ele diz? O Vitor falou muito bem, lembrou super bem. O que o Jeff Bezos diz? Agora, malandro, não me interessa mais, como vendedor de produto, ficar escondendo produto ruim. O problema, cara, se vira aí, cara. Melhora o teu produto. O meu negócio, ele diz uma coisa nesse livro. Facilitar, Ele diz isso no livro seguinte, a Amazon, né, ele vai trabalhar, ele vai facilitar que o cara compre melhor. O que eu faço é qualificar a compra dele. E ele vai comprar comigo por causa disso. Até porque tem uma cena no Ele filme quantifica. em que o Ted troca o papel da Ana e dá a moeda de volta. E diz, tu tens que ser participante da tua própria salvação e da tua filha, porque ela fazia isso pela filha. E hoje em dia nós assistimos a isso. Por exemplo, um dos sites que eu vejo mais isso é o Booking.com, que ele te reserva nos hotéis. Por exemplo, quando eu quero ir para algum lugar e preciso de um hotel para ficar, eu sempre vou ver os comentários, os positivos e o rating que tem. Então, o próprio consumidor hoje em dia, já além de ser participativo, ainda quase funciona como um conselheiro. Pô, vai para este, não vai fechar. Ele questiona mais, no caso, né? E faz com que os outros questionem, porque se eu for ver o site e falar, pô, fulano tal falou que, sei lá, o café de manhã é ruim, ou se calhar não vou para este, vou para o outro, a localização é boa. Ou seja, há uma muito maior partilha do conhecimento que cada um gera pelas experiências, e são dos pontos positivos. Isso que você está falando, é o que acontece aqui, quando as pessoas começam a escrever. E até isso estão tentando controlar, porque já existem dezenas de casos de perfis falsos criados por... Tudo bem, tem as fraudes. Mas olha só, isso vai acontecer aqui também, porque conforme você vai abrir, e você vai abrir o dique das ideias, as pessoas começam a comentar. As pessoas começam a dar opinião através da imprensa, do papel escrito. E o que acontecia na época é que as aldeias ficavam isoladas e ninguém tinha acesso a outras coisas de outros lugares. Era o padre dizendo aquela coisa que todo mundo ouvia e aquilo acabou. E a missa geralmente em latim, todo mundo ficava ali e tal. Era tudo assim imagem, como se fosse uma grande televisão. Você vai ver que os caras agora, no próximo capítulo, eles saem quebrando todas as imagens. Eles saem quebrando tudo que não fazia sentido, porque eles querem resgatar os princípios. Por que é importante a gente ter essa visão, galera? Porque se a gente não tiver essa visão, a gente vai acreditar que as organizações, elas são eternas. A gente vai acreditar que o sistema econômico que nós temos hoje, ele é eterno. A gente vai acreditar que o sistema político que nós temos hoje, ele é eterno. Nós estamos num momento de guinada que nós vamos mudar o sistema econômico, o sistema político e as organizações. Quando a Amazon cria essa religião em que ela diz, eu não vou defender coisas ruins porque eu quero que o meu consumidor compre cada vez melhor, ele está abrindo uma nova igreja. Não é mais a mesma igreja. Ele não está do lado do Papa. Ele fala assim, cara, o problema é do Papa. O meu problema é outro. Eu estou do lado do consumidor. Eu não quero mais dar facada no consumidor. Eu sou focado no consumidor. E aí ele começa a criar uma nova igreja. Essa nova igreja, que é o que a gente está começando a notar, é um outro modelo de organização. O Booking, por exemplo, é um outro modelo de organização. É mais ou menos o que eu acho que o Espoleto fez quando o Fábio Porchat tinha usado aquela ideia de criar um espoleto, mas não usava o nome, mas todo mundo sabia. Eu acho que foi a TIM, quando ele fez com a TIM reclamou e foi contra. O Espoleto usou isso a favor dele.
e fez um outro vídeo com o Fábio Porchat usando isso a favor. Isso viralizou. Todo mundo viu, todo mundo gostou. Ele usou aquilo que tinha sido usado como crítica, de certa forma, e usou a favor dele. A organização, a organização, ela tem que mudar no seguinte sentido. Ela vai ter que se reestruturar. Porque as pessoas falam assim, a comunicação, eu mudo a minha comunicação, mas não mudo a minha organização. Só que você não consegue, nesse mundo, você mudar a comunicação sem mudar a organização. Porque se o cara está reclamando de uma coisa, se ele está reclamando de alguma coisa, você tem que botar a sua cara a tapa. Só que como a gente monta um modelo, ele tem o lucro está muito fechado e o resultado tem que ser muito imediato, e toda a discussão que veio lá de cima é uma discussão que não tem negociação, você não está preocupado com a fidelidade do cliente. Tem uma coisa que eu acho importantíssima, que eu tenho discutido em relação aos acionistas, em relação a resultados de negócio. Você monta uma empresa, aí você fala assim, no final do mês, no final do trimestre, a empresa deu lucro ou não deu lucro, né? Aí você vai botar lá o seguinte, olha, a empresa tal, você vai ver isso no valor direto, a empresa tal no trimestre deu de lucro 30% ou 25%. Beleza, isso é um dado importante, relevante, não estou questionando isso. Pergunta que não está colocada, que você vai ter que fazer uma avaliação, é a seguinte, você não está colocando isso dentro da Bolsa de Valores, é o seguinte, como está a reputação dessa empresa? Isso não está na Bolsa. O cara da Amazon, por exemplo, teve um prejuízo de 10%. Mas qual é a taxa de reputação que ele teve a partir disso? A reputação dele. Porque olha só, se ele teve um prejuízo de 10% e ele teve uma queda de reputação em 20%, essa empresa está fadada ao fracasso, ela vai falir. Você pode medir a reputação dela. Que é o que o Reclame Aqui está fazendo em termos de avaliação. Então a gente vai ter que dar para as empresas uma espécie assim de um CLUT, todo mundo conhece o CLUT? Aquela avaliação que você faz nas redes sociais, CLUT. Tem lá a medição de cada uma nas redes sociais e ele faz a medição. As empresas vão ter que ganhar um CLUT. Então, o que acontece? Vamos supor. Valeu. Ele faz a medição da reputação das redes sociais. Ele faz a medição de cada um nas redes sociais, das pessoas, individualmente. Então, olha só, preste atenção numa coisa. Se eu digo assim, a Amazon perdeu 10% o valor na bolsa, mas ela ganhou 60% de reputação, o que ela fez? Ela está investindo na fidelização do cliente. Ou seja, a tendência que ela ganhe no futuro, 30%, é muito maior. Eu tenho que olhar para isso na reputação. Porque isso vai jogar lá na frente. Eu não tinha como fazer isso antes, agora eu tenho como fazer. De uma maneira mais fácil. Então, se ela começa a dizer, olha só, eu te dou uma televisão se você tiver problema, eu te troco o seu sapato se tiver problema. Ah, mas ela perdeu o prejuízo. Mas a reputação está lá em cima. E aí você, porque o que acontece? O modelo, o sistema hoje que está montado, o sistema econômico que está montado hoje, o cara só quer ver o resultado. Ou seja, ele está preocupado com o resultado, ele não está sabendo qual é a raiva que as pessoas estão tendo daquela organização. Ele não sabe a latência que as pessoas têm para entrar num concorrente novo. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma medição burra. Ele está fazendo a medição do tempo que as pessoas não tinham a possibilidade de fazer a reputação daquela empresa. Mesmo que o cara não tenha concorrente, ele está criando uma latência, no primeiro concorrente aquela empresa pode despencar. E é muito mais barato você fidelizar um cliente do que você fidelizar um novo cliente. Cara, a NET, eu sou cliente da NET há 20 anos. Aí a TIM foi lá em casa e instalou a fibra ótica. A TIM instalou uma fibra ótica, eu estava pagando a NET 90 e poucos reais, 30 megas. A TIM instalou lá em casa 80 reais
E eu estou agora com 50 metros. 50 metros? 50 metros. 88. Aí eu falei, cara, não vou deixar de pegar isso. Aí peguei. É bom? Boa. Nunca caiu. Ótimo. Não é em todo lugar que tem. Aí tá, beleza. Fibra ótica. Beleza. Aí eu falei, bom, a net vai sobrar o quê? Televisão. Aí liguei para eles, ó, pode tirar, não quero mais, não falaram nada. Falei, olha, agora da televisão não queria, não sei o quê. Aí liguei uma vez e falei, olha, eu não estou ligando para aquele papinho de quero negociar não, eu estou querendo um pacote assim, porque já acabei com a banda larga, não sei o quê, já tirei o telefone, quero um pacote da televisão. Ah, então o teu pacote, não sei o quê, 220. Com isso. Aí eu liguei para Claro, fui no reclame aqui, verde. Aí a Claro, não sei o quê, 120, que estava me cobrando 220. Aí eu cancelei a net. Aí a Claro, instalei a Claro e cancelei a net. Malandro, depois que eu cancelei a net, eu não podia dormir. Da net ligando, quer dizer, o valor que eles gastaram para me telefonar é uma burrice do cara. Perderam o cliente para recuperar de novo. Sem dúvida, eles só tinham feito antes, quando você ligou a primeira vez para falar que é. Não, e nunca a net me ligou dizendo, pô, você tem 20 anos de casa, eu vou te dar um desconto. Então, o que acontece? Não está se trabalhando com reputação. Eu fiquei 20 anos e não ganhei nada. Não está se trabalhando com reputação. Você ficou 20 anos e nada. Mas ele não deveria precisar Poder. falar disso. A própria net deveria analisar e ver que, como você é um cliente de 20 anos, a gente não pode perder o cliente desse, né? Fazer isso com todos os clientes. Mas não, vai perder depois. Assim, ela liga, pelo menos pra mim. Ela fala, você agora ganhou 20% de desconto nessa linha. Não, a tia, assim, eu estou super satisfeito com a tia. Pelo menos no aspecto da minha banda larga, ela está ali, tipo assim, parece uma pedra aqui. Eu acho que essa questão funciona para as empresas em geral. Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa de telecomunicações e realmente é um setor que tem esses problemas, porque eu passei por uma situação muito parecida, também com fibra ótica também em Portugal. E assim, a diferença que fizeram, por exemplo, nós já éramos clientes há não sei quanto tempo, tivemos a DSL, depois passámos para a fibra, também 30 megas, estávamos a pagar uns, não sei, uns 120 reais com três serviços. Entretanto, lançaram uma operadora que fez um dumping dos preços e ofereceu o mesmo serviço para determinados clientes de determinadas áreas a um valor muito reduzido. Então, qual foi a estratégia que essa operadora adotou para os clientes que já eram há muito tempo clientes e que queriam mudar? Quando o cliente, com o SAC, mencionava o nome da outra operadora e falava, pô, mas assim, o que eles me oferecem, eles vão oferecer exatamente o mesmo serviço por um valor muito inferior, em que eles faziam um desconto de não sei quanto é que ficava, estavam 50 reais, assim, uma coisa absurda. Ou seja, as empresas hoje, eu acho que elas funcionam mais, e o setor de telecomunicações, eu acho que é sim um caso daqueles exemplo, que é, eles funcionam, o pricing deles funciona em virtude da concorrência e não do consumidor. É consoante a concorrência vai oferecendo os serviços e os valores, assim eles vão ajustando. Eles esperam Isso que ela está falando, isso que a Inês está falando é importante, porque nesse livro da Amazon, que é a loja de tudo, tem vídeo, né? O que ela está falando, ele diz o seguinte, eu não me preocupo com o concorrente, eu me preocupo com o consumidor, fidelizar. Então, o que eu acho que é importante para a gente pegar aí o fio do filme, para a gente fazer a estratégia, é entender o momento histórico que a gente está passando. Não é para entender, não, que não adianta nada você chegar aqui para fazer um curso, aí falar assim, olha só, a comunicação, aí você chega, aí se o cliente diz, não, vocês têm que entender o contexto histórico para fazer estratégia. Entender que a organização não vai sobreviver no modelo que está hoje. Vai demorar um tempinho? Vai demorar um tempinho, mas vai pintar um concorrente maluco que vai matar os caras. É uma questão de tempo. Aí o cara vai falar, não acredito, é assim há 250 anos. Você fala, mas irmãozinho, vai ver o filme do Lutero para ver a caralho.
Você vai ver como é concentrar e desconcentrar a mídia. Você vai ver que não é uma parada mole, não. Muda muita coisa na vida das pessoas. Porque as pessoas estão aceitando a sua empresa do jeito que é, porque elas estão sem controle de mídia. Mas quando elas se empoderam com mídia, sai de baixo que o bicho vai pegar para o teu lado. É assim que funciona na história da humanidade. Toda vez que você tem um descontrole de mídia, as organizações que estão fechadas, estruturadas e com uma baixa taxa de diálogo, elas perdem valor radicalmente. E elas têm que se reestruturar, mas não é se reestruturar o modelinho da comunicação. Ela tem que montar todo o modelo de estrutura interna para poder dialogar com o consumidor. Senão, não vai funcionar essa troca. Mas então, professor, é ignorância você ter uma taxa de diálogo baixa com o seu consumidor. Porque se você tem uma taxa de diálogo alta, o seu consumidor te dá um feedback. Não, se você não tem concorrência. Se você é o único produto vendendo, ou aceita o que você tem, ou é isso. Por exemplo, a Hoje não tem opção. Qual? A Supervia, por exemplo. É uma empresa em que, assim, eu falo, por exemplo, meu namorado mora na Zona Oeste. Quando eu quero vir, eu já sei que o Brasil vai estar entupido, então não adianta ir de ônibus, então eu só tenho o trem. Eu sei que o trem é lotado, que pago 13 e qualquer coisa, não tem ar-condicionado e que, assim, as pessoas nem respeitam, por exemplo, os vagões femininos naquela hora. Mas eu não tenho alternativa, se eu tenho que chegar no trabalho. As barcas, Aí, para isso, o modelo, teoricamente, seria ter a tal da agência reguladora que funcionasse. Não está funcionando. Porque nego aparelhou a tal da agência reguladora e aí as coisas estão assim. Agora vai ter metrô, né? Vai? Vai. Então, Eu tenho transição. De Ipanema para... Eles só não sabem que ano. A gente não falou o que ia fazer. Eu fui uma bala. Quantos anos você olhou de só pra uma bala? Eu tinha 15 anos falando de uma bala. Agora parece ótimo ouvir mais ainda, né? É um ano de Niterói. Eu levo 2 horas se não só para todos os dias. Mentira, nossa. Trânsito é tenso. Cara, 2 horas? Vai de bike, cara. Meu Deus. Você não sabe. Tá de bike hoje também, cara? Não, cara. Hoje eu fiquei meio doente, eu... Melhor calma, né? Relaxa. Você tem que pagar R$3 Ele falou que não anda a bike, a gente pega a bike, para na Pô, bala. é muito rápido, ele vai rapidinho. Realmente, meu irmão, que eu vou de carro demora hora, faz o trânsito, fala, quando você chegar lá, me liga, eu vou. Cara, em Niterói você vai de bicicleta, rápido. É. Não foi isso nada, não. Nem Mas nada. vai, confia. Eu tenho mais 2 vezes pra Niterói e quase vou. As conclusões depois na próxima semana, no caso, a gente vai ver o resto do filme, né? Aí fazer a Mas pra nós conseguir Mais. horário. Aí Itaipu você pode pegar 46, né? Não, eu sei, mas... Daniel, começa você. Como é que está sendo o dia de hoje aí? Qual é a avaliação que você faz? O que foi de importante para você? Então, professor, eu vi em relação ao filme e no de hoje, são muitas comparações que a gente pode fazer. Então, acho que na outra aula eu estava com uma dúvida se a gente podia fazer, o Gabriel perguntou, eu realmente estava com uma dúvida, se dava para comparar o passado com o que a gente vive hoje em dia. Eu acho que dá para a gente comparar assim. Agora, vendo esse filme, então, eu tenho 100% de certeza. Entendi que quando a gente entrar, por exemplo, se eu quiser fazer abrir uma empresa, um sócio, por exemplo, eu vou ter que pensar diferente de praticamente tudo que está acontecendo hoje em dia. Porque agora eu já tenho um bizu, através desse filme, da aula do senhor, que o que a gente está vivendo hoje em dia, as empresas não estão enxergando isso. Eles não estão... A Amazon foi a primeira, acho que é uma das únicas empresas, se eu não estou mais nenhuma, então não sei, que abre esse diálogo com o consumidor. Então, eu tenho um bizu que hoje em dia, se eu for abrir uma empresa, no caso de venda, eu vou pensar totalmente diferente, eu vou criar uma estratégia diferente para poder o consumidor poder se manifestar, eu vou pensar em fidelizar o cliente e não tanto no lucro no início da minha empresa, no caso.
Eu vou falar na semana que vem, mostrar, aí a gente já vai entrar um pouco mais fundo na história, vou mostrar o modelo que as empresas estão construindo para poder estabelecer esse diálogo. O que acontece? A gente vai criar uma nova governança. É um outro modelo A distância, no caso, vai diminuir entre... É um outro modelo de governança. Eu vou mostrar para vocês o outro modelo de governança, como é que as empresas estão migrando para um outro modelo para poder fazer esse diálogo, e não é um diálogo tradicional. A gente vai ver isso. Mas o que eu quero marcar fortemente, isso que eu queria fazer, é o seguinte: é como se a gente dissesse assim: houve uma crise econômica na Idade Média. Está havendo uma crise econômica hoje. Dá para comparar essas duas crises econômicas? Ah, mas é muito longe, mas são duas crises econômicas. Então o que acontece com uma crise econômica? As pessoas perdem o emprego. Perdem o emprego. As pessoas, naquela crise econômica, deixaram de ver determinados fatores que deviam ver. Então a gente tem que ver esses fatores. Eu estou mostrando para vocês uma lei cognitiva para vocês poderem se empoderar dessa lei, para poder pensar na estratégia de dizer o seguinte: eu tenho que perceber que existe uma lei que é assim: quando você controla, as organizações criam um modelo de imposição na sociedade. Estabelece uma relação de comunicação enrolation. E ela se estabelece e vai funcionando e vai trabalhando, Juliana. Por quê? Porque é assim que está funcionando. É assim que é a regra do jogo? Todo mundo acha natural. Tudo bem. Tudo natural. Quando o consumidor passa a ter poder, ele começa a questionar. Está escrito isso na Bíblia? Não está. Não é assim que funciona. Será que está certo isso? Será que está certo botar esse menino suicida aqui? Sabe? Será que está certo o cara vender um papelzinho que não vale nada e a mulher pagou aquele papelzinho? Está certo isso? Vender uma televisão que não funciona? Está certo isso? Não, isso não está certo. Vou botar no Facebook, eu vou botar isso no Twitter, eu vou botar no YouTube, agora vai ver como é que vai ser a parada. Aí começa, todo mundo. Professor, e será que então a única forma de eu agir como Lutero seria aprender minha própria empresa? Não, aí a gente tem uma série de possibilidades. O que é importante hoje, que eu quero trabalhar com vocês, é a ferramenta principal do estrategista é criar uma teoria. E essa teoria, quando a gente, na aula passada, a gente identificou o vírus, que existe uma revolução cognitiva, nós fomos buscar outra revolução cognitiva. E a gente está vendo aqui um filme que mostra o início da revolução cognitiva. Uma organização fechada, pensando só no seu lado, a grana. Aquela ida de Lutero para Roma é uma ida fundamental. Por quê? Ele chega em Roma, está todo mundo ali, puteiro de padre, todo mundo vendendo tudo para todo mundo, nego ganhando uma grana, aquele cara batendo naquela caixinha, vamos lá, bota o dinheirinho aí, vambora, para, é só. Aí o cara, e o amor do negócio, Jesus, aquela palavrinha, não sei o que, não, meu irmão, isso aqui não, cara, isso aqui bota o dinheirinho aqui que vamos acabar com a parada. Então, você vai criando a latência. Olha aí a latência. Peraí que eu vou escrever uma parada aqui e vou botar aqui nessa portinha, aí aquilo se espalha, e aí, mano, a coisa vira viral. Virou viral total. O Lutero é viral. Cheio de seguidor no Twitter. Tu viu que o cara chegou uma hora que ele estava andando ali? Uma vez eu fui para uma palestra em São Paulo. Na hora assim, eu estava falando na palestra, eu falei, gente, vocês sabem quem que inventou o Twitter? Ele falou, não, Jesus. Aí ele falou, por quê? Primeiro começou com 12 apóstolos, depois começou a aumentar. Foi seguidor, cara. Foi abrindo o leque. Foi abrindo o leque, cara. Começou o Twitter e foi o Jesus, cara. Começou com 12, né? Aí depois... Professor, dá licença, essa revolução cognitiva só existe, no caso, devido à mudança do pensamento, não é? Não. Todo mundo agia da mesma forma. Não, olha só, a evolução cognitiva ela acontece pelo seguinte: surge uma mídia, olha o papel. Mas para surgir a mídia tem que mudar alguma coisa, não? Não. Aí eu digo, isso que é importante, né? Isso foi uma importante pergunta. Você tem ali aquela coisa concentrada, as organizações estão ali naquela vibe, ali, todo mundo ali pensando na grana, todo mundo ali focado, etc. Tal. Aí o maluco, que é o Gutenberg, que não está pensando em nada de mudança, que quer vender santinho na igreja, fala assim, vou fazer uma parada aqui para baratear esse negócio de ficar produzindo e tal. É tipo um Steve Jobs. Ele não está querendo mudar o mundo. Até porque o Steve Jobs já tinha um pouco mais.
Talvez o DBR tivesse uma ideia de dizer, não, ele quer melhorar. Ele não tem noção da parada que vai acontecer. Ele não tem noção. Ele não tem essa sacação da parada. Então, o que acontece aí que você falou, Nelson, que é fundamental? Quando surge a mídia, as organizações não se dão conta do que vai acontecer. Não fizeram a outra nem pô, né? Elas não se dão conta por quê? Porque no momento que aparece a mídia, o DIC abre. Eles não sacam o que vai acontecer quando o DIC abre. Eles não sacam que aquela organização só é do jeito que é, porque o DIC está fechado. Olha só o que eu estou falando para vocês. A organização ela não é do jeito que ela é, porque é natural ser daquele jeito. Ela é daquele jeito porque a mídia está fechada. Porque as pessoas deixam ser daquele jeito porque elas estão intoxicadas e hipnotizadas pela mídia que está fazendo a cabeça delas. No momento que o Lutero começa, um maluco como o Lutero ganha um Twitter, no momento que um maluco daquele ganha um Facebook e um YouTube e começa a fazer coisas naquele negócio, aí a coisa começa a quebrar. Porque os seguidores todos começam a acompanhar aquilo, que nem acontece no YouTube. Tem maluco lá de filosofia, lá que hoje no YouTube, que tem 10 mil, 20 mil, 30 mil em cada vídeo, filosofia. Pode ir lá. Acho irônico a gente pegar a igreja, né, como esse exemplo da peça, vendo hoje em dia a igreja. Porque a igreja parece que. Não, tem a evangélica que parece que nada mudou e continua batendo lá, pega o continua. E tem. Voltou para trás. Mas a igreja católica. Esse filme, inclusive, aqui, acho que esse filme do Lutero se passar nessas igrejas. Ele não vai deixar passar. Não, vamos censurar esse volta. Não, e como eles censuram os evangélicos mesmo, sabe? Não, você tem que ver isso, tem que ver aquilo do diabo. E a católica, que tem um papa novo agora, um papa mais... vamos dialogar sobre homossexualismo, sobre... tá entendendo? Parece que a igreja católica tá meio que tendo ciência dessa mudança e a evangélica não. O Papa não falou que agora os homossexuais... Olha só, uma coisa, Alex, uma coisa importante. Igreja evangélica, eu não sou evangélico, sou agnóstico. A igreja evangélica tem 40 mil aulas. Tem de tudo ali dentro. Tem de tudo. Tem desde o cara que bota a moedinha, tem o cara que questiona o cara da moedinha. Tem de tudo. É um blocão, entendeu? É quase uns 40 times ali dentro. Então o que eu quero falar para vocês, aí o Nelson perguntou, é importante o seguinte: a revolução cognitiva é a abertura do DIC. E qual é a coisa mais importante desse troço todo que eu quero colocar para vocês? A coisa mais importante do negócio todo é o seguinte: o mundo é do jeito que ele é, conforme o controle das ideias das pessoas. Conforme muda. Se mudar o controle das ideias... Complexo. As organizações têm total ciência de que elas são violentas. Elas sabem, mas essa pensamento de que nada muda, um pouco trava as pessoas pensarem fora da caixa. A Globo acha, a Globo dessa aqui ninguém vai questionar. Mas fala, você vai mudar aquilo. Não vai dar idade, Você vai até o debate do Tribunal Nacional que foi. Eles foram duros com os presidentes federais. Mas eles foram duros com todos. Não, mas eles foram duros. Foram duros com a S, com o Dado Campos. Acho que também porque, se talvez em outro momento não, seria lá. Ninguém vai contestar isso, ninguém vê, ninguém vai debater. A gente pode fazer como a gente quiser. Como a gente fizer. Isso que eu acho que é importante. Olha só, galera, a Amanda está nervosa, mas eu quero marcar isso com vocês. Olha só, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: o mais importante da gente entender é o seguinte: o mundo é do jeito que ele é em função dos controles das ideias. Quando há uma chegada de uma nova mídia que descontrola as ideias, o mundo ele entra em processo de mutação. Tudo vai começar a mudar, porque as pessoas começam a questionar, e as pessoas começam a questionar coisas básicas que a gente acha que hoje são básicas. A gente começa a dizer, pô, não acho justo isso, não acho certo isso, não acho legal isso. E o patamar vai crescendo, vai subindo. As pessoas vão começando a ficar empoderadas de consumo. Elas vão não aceitando. Quando as pessoas foram para 2013 na rua, as pessoas falam, galera, parou. Não é isso que a gente está querendo. Aí o pessoal fala, mas o pessoal não sabe o que quer. Mas já sabe o que não quer, já é um puta passo. O fato de saber o que não quer já é muita coisa. No mundo como hoje em dia, está ótimo.
E as pessoas já querem que o cara já saia para a rua, dizendo que não quer, já sabe o que quer, não. Existe uma diferença entre revolta e revolução. Aquilo foi uma revolta. A revolução é quando o nego já sabe o que quer. Aí o nego diz assim, agora ó, é isso aqui que a gente está querendo. Amanda, você que está nervosa, você tem algum remedinho para ela? Amanda, quer tomar um remedinho? Amanda, fala aí então, o que você está nervosa? Não, o que eu vi no filme, na verdade, que eu achei interessante foi a quebra mesmo do conceito, da ideia ali, né? Do paradigma. Ele começou a pensar e aquilo ele começou a questionar o sistema e ele já, o que ele questionou ele já não é aceito, né? Ele tem que estar sempre, é isso, não pode sair da casinha. A partir do momento que ele amplia o leque, que ele começa a ver outras plataformas, outros jeitos, ele já não é mais aceito. Então, é o que acontece nas organizações. A gente está no trabalho, de repente, se a gente começar a pensar pela nossa cabeça e não seguir aquilo, a gente, por mais que a nossa ideia esteja correta, mas para eles, se a gente talvez não entrar naquele sistema, eles não aceitam. É porque a organização, ela tá moldada. As novas organizações já estão entrando em outro modelo. Mas as organizações atuais, que vocês teoricamente, quase a maioria vai trabalhar, ela está nesse modelinho da igreja. Entendeu? O Papa diz o que é, todo mundo aceita, todo mundo aperta o botão, joga enrolation para a galera lá embaixo e é enrolation. E aí, na verdade, querem transformar Facebook, Twitter e tal em enrolation. Só que o que acontece? O enrolation funciona desde que o pessoal do outro lado esteja sem poder de mídia. Quando você dá poder de mídia para o outro lado, o enrolation já não funciona. Essa é a crise atual. E esse é o problema do marketing digital, que a maior parte das pessoas não quer discutir. Porque o pessoal acha que marketing digital é mudança de comunicação e as empresas vão continuar igual. E eu digo para vocês, de tudo que eu estudei olhando no passado, eu digo, não vão continuar iguais. Pode demorar, mas vai mudar radicalmente tudo, no médio e longo prazo. Nelson, é você agora. Eu gostei do filme. É uma pena a gente não ter podido ver o filme todo, né? Daquele corte. Mas eu pude entender que essa falta de pensamento próprio existe há mais tempo do que eu imaginava, sabe? Como eu tinha falado, eu achei que não podia haver tantas comparações do agora com o passado. Mas eu pude ver que quem está em cima da pirâmide nunca quer que as pessoas mudem de pensão, porque fazendo isso, o status quo permanece. E na época, como a igreja tinha isso com os fiéis, no caso, as empresas têm para com o cliente. Eles não querem que esse modelo mude. Mas não sei se eu tive entendimento. O que eu acho que a gente tem que caracterizar, e eu acho que é legal, é o seguinte: depois que o Lutero começa aquele processo, vamos ver na segunda parte, a igreja racha. Mas a partir do rachar, nunca mais voltou para trás. Então, o que eu estou falando é o seguinte: o controle das ideias, e aí é uma história do espiral. Olha só o espiral. Você concentrou, começou um processo de mudança, aquele processo de mudança foi gerando mudanças, depois houve uma outra concentração, e você hoje criou um outro patamar. Mas você não volta para cá. Não houve assim, então a igreja católica agora acabou com a evangélica. Não, aquilo acabou e ficou assim. Tudo a ver. Então, a gente já passou em outro patamar. A gente está, é como se a gente estivesse aqui. Aqui a concentração de mídia é igual aqui, como se fosse um espiral aqui. Ó. Faz um espiral aqui, né? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte: este momento de concentração de mídia e de abertura da mídia é igual a este. Só que teve um espiral que isto, do ponto de vista vertical, não é igual. Está entendendo? É parecido, mas aqui já houve mudança. Porque você não volta para o mesmo ponto. Não pode dizer que é exatamente igual. Parecido. Viu a diferença? Parecido é uma coisa. Igual.
Alex. Sabe o que eu imaginei? Fiquei imaginando alguém vindo de fora assim, vendo meia dúzia de maluco vendo o filme do Lutero, e depois discutindo mídia social, os casos no Facebook. Isso é, assim, agora que cada um pode encontrar um caso, pode chegar nessa parte de mídia social, de internet que a gente vive hoje, achei que foi bem surpreendente, assim, como a gente começou com a percepção e a vida da prensa, e agora a gente já está levando isso para o nosso mundo mesmo, porque como a gente agiria se fosse a igreja, ou como a gente seria o Lutero, sabe? Isso realmente é uma coisa muito doida, uma viagem muito doida. Qual o nome desse filme, gente? Lutero. Lutero já? Em inglês é O nome desse filme? Lutero. Fala, Alex. É meio doido isso. Surpreendente. Eu acho que isso que você está falando é importante, porque é o seguinte: nós perdemos a capacidade de pensar. Quando a gente está aqui fazendo, a gente está reconstruindo a narrativa. Repensando. A gente sai sempre muito pensativo daqui. Desculpa, Amanda. Desculpa aí, Amanda. Desculpa aí, Amanda. A intenção não era essa, cara. A intenção não era essa. Você está no lugar assim, com umas reflexões. Não era essa a intenção, Amanda. A intenção não era essa. Aqui tá com a tiara no chão, né? Aí fica pensando percepção disso, percepção Eu poderia daquilo. estar dormindo. Então, o que eu acho legal disso, Alex, é o seguinte: quando a gente vai fazer esse trabalho, e aí eu falo para vocês na boa, se vocês querem ser estrategistas legais, assim, sabe, fazer um trabalho profissional bacana, etc, vocês têm que vocês têm que assumir esse trabalho teórico e vocês vão ter que trabalhar com essa coisa da história. O trabalho que eu faço o tempo todo, o vagabundo chega para mim e fala assim: que eu acho isso, eu acho aquilo, aí eu penso assim: como é que aconteceu isso na história? O que aconteceu depois? Faz sentido isso? Não faz sentido? Eu não fico olhando para a coisa, eu não olho para o fenômeno e fico assim: eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Eu falo: peraí, o que aconteceu no passado? Peraí, aí teve os filósofos que chegaram, aí teve a revolução, não sei o quê. Aí como é que eu comparo? Como é que eu não comparo? Deixa eu ler de novo como é que é a parada. Entendeu? Eu fico sempre vendo e comparando para poder projetar. Porque se eu não tiver essas ferramentas aqui, se eu não souber que uma organização ela se constrói e ela finge que está tudo bem, porque está controlando a mídia, e quando descontrola ela começa a quebrar, eu não consigo entender as organizações de hoje. Eu não consigo dizer para o cara: meu irmão, o que você está fazendo não vai funcionar. Aí o cara vai dizer: mas sempre foi assim. O que vai mudar agora? Eu falo: vai mudar porque a tua organização é do jeito que é, porque houve controle. No dia que descontrolar, ela vai deixar de ser. Tem lógica isso. Mas o cara não pensa assim. Por quê? Ele não vai para trás. Ele quer resolver o problema olhando para uma pesquisa que ele recebeu, que o cara diz para ele que está tudo bem, que não vai mudar nada. Cara, pega o Globo aí, essa semana, está tendo um seminário aí de jornalismo, os caras estão falando o tempo todo que tudo vai continuar igual. Eles ficam lá se hipnotizando que tudo vai continuar igual, que eles estão bem. Eles só chamam gente que diz para os caras: olha, está tudo bem. É aquela ideia que a gente começou no início aqui. Eles acham que combinando a realidade as coisas vão se resolver. Mas tem que dizer para eles que a realidade não é. Né? Não adianta ficar no trilho porque o trem passa. Você pega, por exemplo, a FIFA, imagina quantas Copas eles já fizeram, e agora eles estão vendo que, assim, tá sempre o mesmo modelo. Sempre a mesma coisa, sempre fizeram aquele negócio, sempre oba-oba direto, e agora tá tendo com a internet, né? As pessoas estão participando, estão vendo o que está acontecendo, por quanto eles lucram. Então, eu fico imaginando que eles estão percebendo isso na pele, eles estão percebendo que, peraí, a gente vai ter que repensar agora e fazer uma próxima Copa, porque vão questionar a sede, vão questionar o que a gente faz, os nossos lucros, se a gente é uma empresa ou não que via lucros, porque eles falam que não. Então, isso já é, a própria FIFA já está tendo... Vamos ver se eles vão, na Rússia, impor à Rússia o número de estádios. Não sei se vocês sabem, Manaus só vai ter encontro agora em Manaus daqui a 3 meses. Aquele estádio ali... Os bilhões, a gente todo mundo pagou. Utilizaram logicamente, né? Aline. Então. Eu quando assisti aqui, eu fiquei dando um pouco de dificuldade de conseguir linkar o que era igual com o surgimento da internet. E a gente foi conversando aqui e eu fui entendendo melhor.
E essa questão que você falou da taxa de diálogo baixa, assim, opinião minha, eu acho que as empresas, elas continuam, tanto a igreja, elas mantêm essa taxa de diálogo baixa por medo, porque não sabe dialogar. E aí você vê ali no caso do filme, quando o Lutero fala dos cristãos gregos, o cara fala, você não está entendendo. Ele fica meio desconcertado, ele não sabe explicar. Ele só diz, você não está entendendo e tenta mudar de assunto porque ele não sabe explicar aquilo ali. E aí hoje você tem as empresas também que elas não têm esse diálogo porque elas se colocam numa situação muito de risco. Se você deixar o consumidor falar. Porque ele vai falar e ele obviamente vai criticar. Então você se coloca meio como alvo ali. E é bom porque quando você põe ali para as pessoas criticarem, isso vai ajudar você a melhorar. A empresa vai evoluir. Porque ela vai ouvir o que tem de ruim e aí se ela estiver disposta a isso, ela vai melhorar. Quando você não coloca a essa disposição, vai acabar acontecendo a mesma coisa com a igreja. Você tem essa queda. Acho que não é uma opção, né? Você vai deixar ou não falar? Eles vão falar, não é uma opção. Eu vou falar para vocês, e a gente vai discutir isso agora na próxima semana. A empresa, ela muda o que eu chamo de governança. Nós estamos entrando numa nova governança. Por quê? Ela muda a governança para poder falar. Ela muda a governança para poder fazer o diálogo. Olha só que coisa estranha. A comunicação, a nova comunicação, obriga a uma mudança na governança da empresa. Chega ao ponto de dizer para vocês o seguinte, demorei muito tempo para chegar nisso. Estou dando atalho. A empresa, ela entra num processo de mudança da governança para poder estabelecer o diálogo com o novo consumidor. E a governança da espécie, ela é condicionada pelas tecnologias de mídia, e não o contrário. A empresa não é do jeito que é porque ela quer. Ela é do jeito que é por causa da mídia que a gente tem. Quando você muda a mídia, você tem que mudar a empresa. É uma questão de adaptação, né? De adaptação. Você vai se adaptando ao meio ali. A taxa de diálogo baixa não é uma opção, é um acontecimento, é um fato. A empresa não pode chegar e falar, não quero entrar em diálogo. Não. As pessoas vão falar dela, então ela pode ficar quieta e deixar as pessoas falarem sem ela se meter, ou pode tentar usar isso para passar uma boa imagem. Então, mas é isso que eu quero dizer, é você, porque assim, falar mal vai falar, mas a questão é a maneira como a empresa responde. É usar isso a a favor, favor ou não. entendeu? Se você deixa simplesmente falar, ou se você vai ver e tentar mudar. E aí, vocês vão ver, a gente vai começar a discutir, vai ter os outros encontros. Eu vou mostrar para vocês, e esse filme é importante para mostrar para vocês que aqui em 1800 tem a mudança da governança. Quando você mata o rei, você tira o poder da igreja. 1800. Revolução Francesa. Revolução Francesa. É aqui que a coisa muda. Eu estou mostrando para você que a gente está indo para uma Revolução Francesa. Isso é muito tempo depois, professor. Aqui foram 350 anos. Olha só. 350 anos. Né? Hoje em dia é mais rápido. Hoje em dia é mais rápido. Você mata de uma rapidinho. Chinês, fala. Eu gostei, para mim foi a aula que eu mais gostei até agora. Talvez. As outras foram horríveis. Não, foram horríveis. Não, mas pegando aqui um bocadinho no que ele falou de podermos fazer uma comparação entre o filme e aquilo que é a nossa realidade, ou pelo menos a realidade da maioria, no nosso dia a dia. E se por um lado o Lutero rompe com esse paradigma, com esses dogmas de que as pessoas têm que seguir fielmente aquilo, têm que engolir aquilo que lhes é dado num prato. Por outro lado, eu acho que também chama a atenção para a necessidade de nós mantermos os nossos padrões, de certa forma. Ou seja, procurarmos evoluir os nossos padrões. E quando eu falo isto, tem que ver com os princípios. As empresas manterem os princípios, mas procurarem dar-lhes continuidade, mas de uma forma assertiva. Saber como se comportar diante de clientes, porque hoje em dia o consumidor vai estar cada vez mais informado e cada vez mais chato. Então não adianta
adianta tentar passar a tal esponja do enrolation ali e ficar a driblar a situação. E realmente, pegando também no exemplo da Patrícia do trabalho dela, eu concordo quando a ideia que foi dita de que nós não estamos preparados para situações de crise, mas eu acho que isso é intrínseco do ser humano. Nós temos dificuldade em lidar com conflitos e a responder de forma adequada. E isso vê-se muito no mercado de comunicação, acho que é das áreas que melhor se vê isso. Maravilha. Juliana. Bom, sensacional, Júlio. Boa, achei o filme, apesar de não ter terminado, mas... Já ouvi o protesto. Já incorporei o protesto, companheiros. É igual seriado, né? A revolta, né? A reforma protestante. Apesar de não ter terminado, até onde a gente conseguiu ver, deu para notar, sim, né, o que aconteceu no passado, hoje em dia, as semelhanças das coisas, né, que estão acontecendo. E sensacional, isso prepara a gente para o amanhã. E me faz crer que eu não quero esperar que mude a governança de uma empresa, que eu quero abrir a minha empresa. Porque se eu vou ficar esperando 350 anos, não vai dar bom, entendeu? Não tem como, não, é sério, assim, eu acho que é difícil você encontrar uma empresa que dê essa liberdade, a taxa de diálogo aumente, para o cliente conseguir ter essa liberdade entre a empresa. E aumentar a reputação e ter o feedback, isso tudo é uma coisa meio racional, mas não vale a pena para eles agora no momento. Bom, então assim, eu acho que para mim colocar em prática, para eu colocar em prática, seria abrir um próprio negócio mesmo. Acho que seria a melhor coisa. Tem abrir o próprio negócio, tem trabalhar em empresas que já são digitais, que estão no novo modelo. A gente vai entender, nós vamos entender o que é essa nova governança, nós vamos conseguir identificar o que é essa nova governança, nós vamos entender como é que funciona essa nova governança, qual é a anatomia dessa nova governança, para a gente olhar e dizer, aquilo ali é a nova governança, isso aqui é enrolation. É isso que vocês têm que saber. Porque num dia que o cara chegar para você e perguntar, o que você acha que eu tenho que fazer? Você fala, você tem que ir para lá. Eu não quero ir, tudo bem, mas você tem que ir para lá, porque é lá que vai estar o futuro e você vai se ferrar. E aí o cara vai dizer que não quer saber de você, mas você vai ter que dizer para ele o que você acha que você tem que fazer. Numa dessas, estão no pé na bunda. E aí você vai ter que... Entendeu? Eu disse o seguinte, olha só, eu vou falando para vocês o seguinte, você tem o bônus da aula do Unipor e tem o ônus. O bônus é que vocês ficam mais espertinhos. O ônus é que vocês vão se ferrar. Uma empresa quer resultado, não quer reputação. Entendeu? Mas o papel, eu acho que o papel de uma pessoa que vem dar aula para vocês de estratégia, o meu papel é dar real. O que vocês vão fazer com essa real é um outro problema. Aí vem a sabedoria. Agora, eu não posso chegar para vocês, como o mercado está fazendo, e fingir que não está acontecendo essas mudanças. Vocês não podem fazer isso. Vocês são os estrategistas. Se os estrategistas vão se formar, nem esses caras vão saber o que está acontecendo, como é que o mercado vai mudar? Vocês vêm aqui estudar. Vocês vêm estudar o que está acontecendo. E vão sair daqui achando que não está acontecendo nada ou para repetir o que está acontecendo. Aí, malandro, acabou. Não faz sentido. Tayara não apareceu ainda. Vitor. Então, queria comentar duas coisas. Uma, o Nelson até falou antes, que é evidente a ausência, né, do pensamento próprio das pessoas e que, assim, muito disso acontecia pela falta do acesso à informação, pela falta de conhecimento. Por exemplo, a Bíblia em latim, eles não sabiam latim, então não sabiam do jeito que estava escrito, então eles acreditavam piamente no que estava falando para eles. E assim, eu acho que isso acontece muito ainda hoje por nós não conhecermos muito os nossos direitos, em termos de justiça mesmo. Eu acho que assim, as empresas, tem muita empresa que se aproveita disso, e até coisas simples, por exemplo, como ano passado, né,
virou norma mesmo a tal da garrafa d'água gratuita em bares e restaurantes aqui no Rio de Janeiro. Só que você vai a um bar ou restaurante e não tem um cardápio dizendo que você tem direito a isso. Você tem que ter um conhecimento, você tem que ler no portal de notícias que você tem esse direito para você chegar lá e falar, eu quero. Mas eles não vai partir da empresa te dar isso. Mesmo assim, as pessoas ainda te olham feio quando você E aí, Mas é aquela, né? Aí não, quase você agora tem que ver. Se você beber água, as pessoas devem até cuspir na água, gente. Com Não sei. certeza que Que já vai com mau humor. E é também um pouco do que a gente estava falando aqui, de reclamação da net, essas coisas, por exemplo. Tem até, sei lá, por exemplo, a Sky, já ouvi casos que... Eu lembro muito bem na época que os direitos da Taça Libertadores foram comprados pela Fox Sports, e aí a Globo perdeu. E a Fox Sports ficou de entrar no ar ainda, e só entrou em algumas operadoras. Aí todo mundo queria mudar de operadora para assistir Libertadores. E aí só reclamando que, aí, tipo, ameaçando sair da Sky, da NET, por exemplo, não, eles te dão um desconto para você continuar. Então, tipo, você precisa de uma reclamação para a empresa te dar o direito do desconto. É aquilo que a gente estava falando ali da... Exatamente. Não tem a taxa de reputação. Exatamente. E outra coisa que eu queria falar é que uma interpretação minha, na verdade, sobre uma cena específica do filme, que é a cena do javali sendo perseguido, que eu percebi como é fácil, o javali rebelde, né? Como é fácil um exército inteiro, a cavalaria inteira da igreja cercar o bicho, matar o bicho, singular, né? Individual, um animal irracional, assim, sem noção do que ele estava fazendo. E assim que o javali é caçado, né, a câmera corta logo pro Lutero, que também está numa perseguição, só que... E assim, no momento era só ele, mas ele trata logo de espalhar, para ele também criar o exército dele, porque era praticamente impossível ele competir sozinho, né, com um exército inteiro da igreja. Então eu achei muito interessante esse jogo de imagens que eles fizeram para comparar, né, essa briga da grande empresa contra uma empresa só. Eles foram bem didáticos, né? Exatamente. Patrícia. Eu concordo, assim, que todo mundo falou um pouquinho. Você concorda com todo mundo? Não, peraí. É isso que é pensar com a própria cabeça. E daí que eu assino? Não, enfim, quando na aula passada eu saí daqui pensativa, falando, gente, como eu vou comparar um negócio que aconteceu há 1500 com os dias de hoje, né? Era uma coisa meio que impossível. E você hoje vendo, eu assisti o filme em casa, MTV, e assisti aqui de novo. E a minha percepção, ela mudou quando eu assisti sozinha e quando eu assisti agora, depois com esses comentários, sabe? Porque não mudou, digamos, ela foi se aprimorando, melhor dizendo. Eu acho que o Lutero, ele fez tá fazendo toda essa mudança, mas ele é uma pessoa totalmente culta, ele tinha embasamento para falar tudo o que ele estava falando, ele questionava, baseado em fatos, né? Quando ele questionou lá na aula, não, mas e o cristão romano? Então ele sabia exatamente o que ele estava falando e ele foi meio que propagando a ideia dele, né? Tipo, seja colando lá na porta da igreja, sendo colocando através da prensa lá do livro. E eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje mesmo, sabe? Acontece uma situação e as pessoas elas vão atrás assim, dos direitos. Tem coisas que ainda estão muito no escuro, mas acho que a tendência é essa mesmo, de nós consumidores, de nós assim, seres humanos. É a gente evoluir conforme a tecnologia, principalmente na mídia social. Porque hoje acontece uma coisa comigo, eu espalho pra você, que espalho pra você, que espalho pra você. E eu não sei mais se eu quero comprar na Amazon, digamos assim, entendeu? Então eu acho que é isso mesmo, é pensar numa estratégia e ver que as coisas tendem a mudar sempre. E como a gente vai reagir perante isso, sabe?
E eu queria até pedir para você também, Fala. outros filmes que a gente possa assistir para a gente ampliar mais as nossas ideias e os nossos horizontes, sabe? Se você puder. Eu sei que toda aula a gente não vai poder ficar assistindo filme, mas a gente assistir em casa é bacana para a gente fazer essa comparação. Tá. Vou pensar aqui. Tem uns filmes pra gente conversar e... Bom, então eu acho que a gente... Eu estava aqui pensando, apesar dos protestos de vocês vão ver o seguinte: ver a segunda parte depois do debate vai ser muito mais enriquecedor se a gente visse direto. Por isso que você parou? Pra ver... Porque primeiro que eu acho que o tempo de discussão é longo, tem que ser longo. E se a gente visse o filme, o que ia acontecer? A gente viria 2 horas, a gente ficava conversando 1 hora, ou 45 minutos, e a gente não ia aprofundar tanto quanto aprofundou. E agora, a gente, quando for ver a segunda parte, a gente vai ver um outro pedaço, vai ter uma outra situação acontecendo, que já é uma outra etapa, a gente vai fazer uma outra discussão, só que vocês já passaram por essa e já pensaram 4 dias, 5 depois a gente vai ver. Vocês vão ver que vai fazer uma puta diferença, né? E eu acho que essa quebra é uma quebra importante, porque aí vocês têm tempo de pensar e quando forem ver já vão estar mais amadurecidos, entendeu? Então acho que tem um pouco essa dinâmica que tem funcionado dessa maneira. Bom, gente, então vamos... Uma salva de palmas pra gente. E